Olá pessoal, boa tarde, muito boa tarde. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda neste espaço do Instagram, onde temos a possibilidade de conversarmos um pouco. Todos os domingos eu promovo um encontro no qual a finalidade é a meditação. Entretanto, eu coloco sempre um tema para ser refletido, para ser pensado. E hoje eu trago o tema para compartilhar com vocês o que eu aprendi. Desculpe-me, eu fui colocar o meu fone. Hoje é 20 de junho, nós estamos quase no solstício de inverno aqui no nosso hemisfério sul, né? Solstício de verão no hemisfério norte. Nós assistimos o último módulo da nossa formação, nossa especialização em constelação familiar, e a Sophie Hellinger, que é a diretora da Hellinger Schule, que é a fundadora da escola, né, da Hellinger, disse da satisfação dela pela primeira vez em dar aula com roupas, né, mais leves, roupas de verão, e os nossos colegas em São Paulo, no Rio Grande do Sul, na Argentina, no Paraguai, assistindo aula com roupas de frio, né? E nós aqui em Mato Grosso, como temos normalmente um clima, uma temperatura sempre alta, né? Não só fora, a lei de Trismegisto diz assim como está fora, está dentro. Nosso coração também é assim, né? Acolhedor, né? O matogrossense, o cuiabano, o cacerense, o poconiano, as pessoas das cidades mais antigas têm essa primazia da cordialidade, do acolhimento. Eu dou as boas-vindas a todos vocês que já estão aqui. Que linda, Bruna já está aqui. Bruna, seja bem-vinda. Eu quero testemunhar que para mim foi uma satisfação participar da sua banca de doutoramento, com o trabalho bonito que você desenvolveu e que logo, logo vai estar disponível no banco de teses do programa de pós-graduação em estudos literários. Pessoal, o conhecimento é fascinante, a literatura é fascinante e nós aprendemos muito com ela. Bruna, em seu nome, eu quero cumprimentar todas as outras pessoas que estão aqui, né, junto com você, que vão passar por aqui, né, porque eu fico muito feliz pelo interesse no tema de hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês o que foi que eu aprendi, afinal, com Bert Hellinger. Todo conhecimento só é válido se é um conhecimento que eu corporifico. Quem diz isso é Michel Foucault, o filósofo francês, que depois, numa primeira fase do seu percurso como intelectual, como crítico da sociedade, ele foi olhar para as instituições. Ele foi falar o discurso que está institucionalizado, a punição, a violência das instituições e também a posição do sujeito no discurso. Quando alguém diz alguma coisa assim, mas quem é que está dizendo isso? Por trás daquilo que ele disse, que formação discursiva está por trás daquilo que ele diz e qual formação ideológica? Quem estuda letras, quem estuda análise do discurso, quem faz um programa de pós-graduação, tem um refinamento para lidar com isso. Mas hoje eu estou aqui por uma razão especial. Como eu disse no começo, todos os sábados eu faço uma meditação. Porque é uma das coisas também, um dos últimos livros que o Michel Foucault publicou, nessa parte da vida dele, depois que ele já estava adoecido, ele foi olhar como é que eram os estudos dos filósofos nos primórdios, lá na época de Sócrates. E ele percebe da necessidade de internalização do conhecimento. O conhecimento só é válido quando ele possa ser vivenciado, quando não existe uma dissonância cognitiva entre aquilo que você prega, aquilo que você fala, aquilo que você diz, com aquilo que você faz.
Então, a meditação é uma forma de nos conectarmos com tudo isso aí que está à nossa disposição, tudo isso que nos é fornecido, e se a gente faz um esforço concentrado de conhecer, né, determinadas abordagens, muitas delas valem a pena, e eu vou procurar ser bem sucinta. Eu prometi que eu falaria tudo em 30 minutos, mas eu de antemão digo que, ao contrário do que se imagina, a constelação familiar não tem nada de espiritismo. As pessoas dizem assim: olha, professora, até que eu acho simpático quando a senhora fala, mas sabe como é que é? A minha religião não permite. É que o chefe da ordem religiosa olha isso com os olhos de... Então, eu não venho. A abordagem da constelação familiar não tem nada de religião. Não é uma sessão espírita, né? Mas então como é que vai olhar para os antepassados? Vocês vão entender de uma maneira formidável que o Bert Hellinger, que também fez esse percurso como missionário na África do Sul, entrou em contato com a tribo dos Zulus e percebia qual era a relação deles com as questões e as dificuldades, os desafios do dia a dia, e como eles faziam a catarse daquilo. Então, ao contrário do que se imagina, a constelação familiar é parte da observação empírica da realidade, mas aos poucos ele vai fazendo uma ampliação desse olhar, vai olhando para as teorias disponíveis, teorias de grupo, e vai englobando tudo isso, fazendo uma espécie de uma síntese, extraindo de cada conhecimento que está nos bancos das universidades, que está nas bibliotecas, trazendo o aspecto vivencial desse conhecimento, tá? Isso é fantástico, que eu sou realmente fascinada com isso. A abordagem desenvolvida, como eu disse, através da observação empírica, quando Bert retorna, depois que ele faz 19 anos como missionário na África do Sul, ele retorna para a Alemanha com a sua bagagem de teólogo e de filósofo. Ou seja, e ele vai começar a se dedicar ao estudo da psicanálise em Viena, na Áustria. Nesse momento, ele rompe, ele deixa de ser um religioso para se tornar um psicoanalista e começa o seu percurso de formação. Para quem estuda, para quem está se qualificando profissionalmente, vocês sabem que o primeiro passo é importante, né? Até eu coloquei isso num card aí durante a semana. O primeiro passo terá sido errado porque não nos levou de imediato à nossa meta. A primeira hipótese que a gente coloca para o nosso estudo, para a nossa tese, terá sido inválida porque não nos levou à solução e à resposta das inquietações científicas que aquele objeto nos dispõe. Não, cada passo é importante. E o importante é o primeiro e é o próximo passo. Mais importante do que o primeiro é o próximo passo. E a gente vai compreender bem isso no percurso e na trajetória do Bert Hellinger. Então, ele vai observar, para além, na análise transacional do Eric Berne. O Eric Berne, ele tem 10 elementos na sua tese de análise transacional. Entretanto, tem uma que chama a atenção do Bert, que é o script. O que é um script? Mentalmente e inconscientemente é um roteiro que eu, você, que nós escrevemos ao longo da vida. Começa lá com aquelas histórias de contos de fadas que a gente ouve, era uma vez, e a nossa imaginação cria. Então a gente se apega a um determinado script e leva aquele script ao longo da vida que vai seguir. O que o Bert começa a observar é que vários scripts atuam atrás das histórias de gerações e gerações dos nossos sistemas familiares. Então, aqueles destinos vão se repetindo, destinos difíceis, destinos trágicos. Então, mais adiante, o Bert, para além de entrar em estudar a análise transacional, ele vai para os Estados Unidos, entra em contato com a Virginia Satir, que é outra estudiosa da terapia de grupo. Ela deixou grande contribuição para a terapia, para o estudo da terapia de grupo, mas principalmente ela se dedica a trabalhar com esculturas familiares.
era assim, ela quando era convidada numa escola para se dedicar ao problema de aprendizado que um aluno trazia, um grupo de alunos, ela punha ali para pedir que a própria família representasse como é que era a relação. E a partir daquilo ela chamou aquilo de esculturas familiares. Mais adiante, o médico Jacob Levi Moreno. Moreno é médico, psicólogo, filósofo, dramaturgo, ele é romeno judeu. Ele nasceu na Romênia no final do século XIX, 1889. E ele é o pioneiro do estudo da terapia de grupo. Então, a psicanálise, os estudos de psicologia devem muito a Moreno com o seu psicodrama. É interessantíssimo, para quem estuda a psicologia, conhece bem o que é. Depois, o Bert entrou em contato com a Gestalt terapia, porque ele foi procurar a fonte, Ruth Cohen e Hilarion Petzold. Depois, a dinâmica de identificação, que foi ficando cada vez mais clara no espírito do Bert, ele chega nas mãos dele o livro do Ivan Borzomeni-Nagy, Invisible Bonds, que significa ligações invisíveis. Então, ele vai observar a identificação de lealdades ocultas e a necessidade de um equilíbrio entre o dar e o receber nas famílias, vai se tornando basilar na sua abordagem. Depois vem a terapia que ele vai fazer e que ele participa com Ruth McLendon e Leslie Lecady. Ele vai descobrir então como eram, se é que se pode usar esse nome, como se faziam essas representações familiares na época. Então ele começa a entrar em contato com isso. A partir disso, aquilo instiga tanto o espírito do Bert Hellinger que ele diz assim: olha, eu não vou descansar enquanto eu não entender realmente como é que é essa terapia. Porque sempre que ele participava dos workshops com Ruth McLendon, ele perguntava, mas escuta, o que aconteceu aqui? Ele dizia assim: olha, é um fenômeno que nós ainda não temos acesso, não temos como descrever esse fenômeno. Outro marco que faz parte da base da abordagem do Bert Hellinger foi a teoria do triângulo perverso. É um artigo escrito por Jay Haley. Eu já procurei muito esse artigo. Quando eu encontrar, vou trazer para vocês sobre esse triângulo perverso. Mas o que diz esse triângulo perverso? É o seguinte: numa universidade, um professor se juntou aos alunos para falar mal dos outros professores. Então, ele chama isso de um triângulo perverso. Por quê? Os alunos, ao invés de relacionarem-se entre si, fazem a cooptação de um professor e vice-versa, um professor que deixa de se relacionar e interagir com as pessoas do seu núcleo, né, núcleo de docentes, para estar numa ligação perversa com outros alunos dentro dessa relação. Quem escreve esse artigo é o Jay Haley, né? Então, a vivência é fundamental, pela primeira vez, quando ele entra num campo de representação familiar, foi quando a Thea Schofeder. Thea Schofeder é uma médica que trabalha também com hipnoterapia e que colocou o Bert para representar o pai de um menino esquizofrênico. Ele relata que no começo daquela representação, ele se sentia forte, mas de repente foi como se ele caísse num abismo. Ele disse assim: não, foi um turbilhão e eu não sei o que é aquilo. Então ele pergunta para Thea Schofeder, que é uma médica, ela é a primeira professora da cadeira de psiquiatria da Universidade de Berlim.
da cadeira de psiquiatria infantil. Então, o Bert relata tudo isso nas suas memórias. Bom, para além dessa primeira experiência que ele busca com Thea Schoffler para descrever o que é aquilo, ela diz assim, olha, nós não sabemos, mas sabemos que algo se move depois que nós fazemos essa representação dessa família. Depois ele vai vivenciar a terapia provocativa de Frank Farrelly, que foram importantes também a terapia do abraço da Irena Prekop, tá? Então, ele tinha também o costume de contar histórias durante os seus workshops de constelação. A primeira história que ele contou chama-se Felicidade Dual. Então, a maior das contribuições do Bert com a sua constelação familiar foi a integração de diversos elementos teóricos que antes estavam lá nos compartimentos das universidades. Então, ele obedecia também, para além de tudo, uma imperiosa impaciência de ouvir a autoridade da alma. Então, um paciente chega, relata a sua questão, o seu problema. Entretanto, ele primeiro sentia no seu corpo, entrava em contato com aquilo que é relatado. Detalhe, ele não queria saber muitos detalhes da questão. Então o Bert tinha uma profunda insistência em ver o que é, de fato, ao invés de ouvir, né, de forma precipitada, a narrativa que o cliente traz. Então ele vai combinar tudo isso com uma lealdade inabalável com a própria alma dele, com a sua própria escuta interna, sem se separando dos ruídos ou dos comentários da plateia ou a versão do problema que a pessoa que estava sentada ao lado dele trouxe para abordar com ele. Então, as frases de cura são outro aspecto, ou são as frases sistêmicas, tem com certeza como guia Martin Heidegger. Ele, embora busca aquilo que o Martin Heidegger fazia, era buscar de forma profunda a palavra certa, a palavra verdadeira, aquela palavra que ressoa na alma e se parecem com frases que os clientes proferem nas constelações a pedido dele. Então ele vai anunciar com aquelas frases uma espécie de abertura da consciência e de mudanças no interior e de uma renovação no fluxo de amor daquela família, daquele sistema, daquela questão que a pessoa trouxe. Então Bert, ele possibilitou vivenciar a filosofia na prática, a fenomenologia. E a partir da constelação familiar, algo começa a reverberar diferente. O Bert nos encoraja no caminho do não julgamento. Aquele parente difícil, por exemplo, aquela sogra difícil, aquele cunhado, né, que vive constantemente com dificuldades financeiras e que está sempre a te procurar. Não julgamento. Pode ser que essa pessoa está numa lealdade de uma forma inconsciente com determinada situação vivida pelos ancestrais que está sendo reeditada naquele sistema familiar e que precisa ser vista finalmente, precisa ser olhada com amor, precisa ser incluída e internalizada no coração. Então, gente, ao longo do percurso de uma formação que começou em 2016, portanto 5 anos, muita vivência. A gente aprendeu tudo isso, não foi com professores falando sobre a teoria, foi com vivência. Foram 18 módulos. Eu colhi aprendizados profundos com essa abordagem desenvolvida, que a cada dia é uma abordagem viva. Ela avança, ela se aprofunda com novas percepções, com novas descobertas da sua
esposa Sophie Hellinger, fundadora e diretora da Constelação Familiar. Então, o que eu aprendi ao longo desse percurso? Eu aprendi que à medida que eu trabalho com a família Stelling, eu me conheço mais, eu sou encorajada a tomar minha própria vida e meu próprio destino, com todas as dificuldades que esse destino apresentou para mim, no passado, no presente e agora. A segunda coisa, aprendi quanto é importante tomar os pais. Esse pai que eu tenho, não importa que ele deixou de conviver conosco quando eu tinha 3 anos e foi viver a vida dele, não foi possível permanecer. Hoje eu compreendo, hoje com essa distância histórica, com esse distanciamento de tempo, eu compreendo que aquilo foi necessário para que eu desenvolvesse em mim, na solitude, qualidades que estavam no meu espírito, que eram necessárias para o meu propósito de vida. Meus pais são os pais certos para mim. Gradativamente eu fui abandonando a arrogância. Mas a arrogância de sair por aí oferecendo ajuda, sem que antes alguém solicite algum tipo de ajuda. Em julgar precipitadamente, tal pessoa está em dificuldade, eu vou lá levar uma ajuda. Não, isso é arrogância. Pela constelação familiar, é uma arrogância achar que o outro não vai ser capaz de fazer frente aos desafios, às dificuldades que ele está atravessando neste momento de sua vida. E se ele sim vir buscar ajuda, ele terá sim a ajuda dentro da possibilidade. A gente aprende uma lição fantástica das ordens da ajuda. Eu aprendi a não olhar de forma precipitada, nem ideias preconcebidas acerca de eventos, de circunstâncias, de pessoas, porque julgamento, gente, é a maior fonte de emaranhamento. Você julgou, daí a pouco você está agindo daquela forma que você julgou, que você criticou. Mais doído ainda é quando você vê um filho seu, um neto seu, passando por aquela situação e você é impotente, sem fazer nada para interferir. Então, não julgue. O seu vizinho está fazendo algum comportamento que para a moral da sua família é reprovável, não julgue. Porque daqui um dia são os seus descendentes que vão estar agindo daquela forma. Eu aprendi, talvez esse seja uma das maiores revelações da forma mais prática que eu pude colher com Bert Hellinger. Outra coisa que eu aprendi que é importante deixar a casa em ordem, importante deixar os papéis em ordem, os documentos de cartório em ordem, as faturas da Energisa, as faturas da água, tudo em ordem, porque hoje eu acordo. Será que eu acordo amanhã? Eu preciso deixar tudo organizado para aqueles que vão dar continuidade, vão cuidar daquilo que eu consegui construir, possam, sem muita dificuldade, fazer isso. Deixar a casa em ordem, os documentos em ordem, deixar as gavetas em ordem. Dentre os princípios básicos que regem a nossa vida, o Bert nos ensinou que todos têm o direito de pertencer. E quando um membro é excluído, ele é privado desse direito, vai causar uma desordem de longo alcance naquela família, naquele sistema. Como, por exemplo, se existiu algum aborto ou um bebê que nasceu morto, ele precisa ser visto, ele precisa ser incluído. Então, quando existe também uma hierarquia e uma ordem, e também o equilíbrio entre o dar e o tomar. Talvez o equilíbrio entre o dar e o tomar seja uma das coisas mais desafiantes. A gente nunca sabe se a gente está dando na medida certa ou se está dando demais, né? Então é preciso fazer esse equilíbrio, tá? Outra coisa que eu aprendi, que existem 3 consciências: a consciência pessoal, a consciência de grupo e a consciência espiritual. A consciência espiritual, ela tem primazia sobre a consciência de grupo e a consciência de grupo tem primazia sobre a consciência pessoal.
A consciência espiritual, ou seja, a consciência do espírito, ela existe no livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Bert fala das duas primeiras consciências, a pessoal e a de grupo. Daí a pouco ele coloca os movimentos do espírito. Gente, o movimento do espírito, a consciência espiritual, ela não tem distinção entre bom e mal. Ela é a que vela, ela é a que supervisiona para que as leis dos princípios básicos que regem a vida, o pertencimento, a ordem ou hierarquia, o equilíbrio sejam cumpridos à risca. Quando isso não acontece, ela pega um membro do sistema, aquele que menos tem condições de se defender, e aquele membro vai compensar todas as falhas, todos os fardos lá atrás, ou seja, são nossos descendentes. Essa é a consciência espiritual. Na constelação familiar, finalmente, possibilita que cada um de nós tome o seu próprio lugar na família, na ordem de nascimento. Por isso que é bom saber se a gente, antes da gente, teve um irmãozinho que faleceu e ele, ao contar a quantidade de irmãos, ele não aparece. Para que você, ao estar no seu lugar, no lugar de ordem de nascimento, eu sou a primeira do segundo casamento do meu pai, né? Ou então, do primeiro casamento antes de mim, um faleceu, então eu sou a segunda filha. Embora o outro não esteja mais aqui, está do outro lado da vida, é fundamental que o lugar de pertença dele seja preservado. Quando a gente está no lugar da gente e também na instituição que trabalhamos, na empresa que trabalhamos, fica mais leve, fica mais fácil, né? Fica mais fácil a gente levar o fardo, né? E cumprir os propósitos. Aquele que é nosso, gente, está reservado. O nosso lugar, ninguém vai ocupar. Aquilo que é nosso vem fácil quando a gente está no nosso lugar certo. Com alegria em si, eu compartilho basicamente esses aprendizados. Hoje nós tivemos a alegria num grupo de mais de uma centena de pessoas da América do Sul. Somos a primeira turma de pós-graduação oferecida pela escola alemã Hellinger Schule, com a especialização, né, a pós-graduação em constelação familiar original Hellinger. Então, neste momento, quando eu começo falando da importância da gente sempre meditar, buscar o nosso centro, entrar em contato, conectar-se com a fonte da vida. Quando a gente faz isso, a gente fica muito mais criativo, a gente fica muito mais paciente, a gente tonifica a nossa mente, o nosso corpo, as nossas emoções. E tudo o que precisamos nesses tempos de tanta dor, de tanta perda por todos os lados, né? De desorientação por todos os lados, tudo o que precisamos é encontrar o nosso centro. E essa também é uma das lições que eu aprendi com Bert Hellinger. Então todo mundo agora, permita-se neste momento exalar o ar, encontre um ponto uns 10 centímetros acima da linha dos seus olhos, vá tornando o seu olhar tridimensional, exale, o ar sai da parte baixa, parte média, parte alta dos pulmões, massageia as cordas vocais, o rosto numa expressão suave, você exala, inale profundamente, acalme o seu coração. Tudo que você faz é prestar atenção na respiração. 5 respirações profundas com os olhos assim, abertos, num olhar tridimensional, repousado em 10 centímetros acima da linha dos seus olhos. Exale, inale, exale, inale, exale, inale,
Exale. Profundamente. Fecha os olhos. Repousem as pálpebras e entre em contato com o seu interior, com os seus batimentos cardíacos. Esse nosso amigo conosco, sempre, desde a nossa concepção. Ele é o primeiro que aparece, ele é o primeiro que se forma, esse nosso velho companheiro, tão cansado de sofrer às vezes, tão sobrecarregado. Imagine em torno do seu corpo um círculo de luz amarelo dourado fluorescente, a luz da sabedoria. Assim você blinda o seu campo energético, que à medida que você respira e se conecta com o nada, com o vazio. Permita-se. Vamos nos ancorar com o centro da Terra. Então, na sua tela mental, você projeta aquele fio de luz lá no topo da sua cabeça, atravessando a sua coluna vertebral, chegando lá no centro da Terra. Inale. Exale. Agora é o momento de nos conectar aos nossos portais, aqueles que possibilitaram que nós estivéssemos aqui, nossos pais. Então, mentalmente, aqui no ombro direito, atrás, o meu pai, do outro lado, a minha mãe. Assim, a mão direita no ombro esquerdo e vice-versa. Exale. Sinta um fluxo de vida brotando em você, sendo transferido. A fonte da vida através dos nossos pais. Esse homem e essa mulher tão comuns, através dos quais me foi possível a vida. Conecte-se, permita-se receber a vida, a força, o poder criativo que emana de toda a nossa ancestralidade, atrás do nosso pai, os nossos avós, atrás da nossa mãe, os nossos avós maternos. Inale, exale. Atrás dos nossos avós, nossos bisavós. E atrás dos bisavós, os tataravós, e assim sucessivamente. O fluxo da vida fluindo através de toda a ancestralidade. Inale, receba essa força, permita-se agora unir as mãos no alinhamento do coração, aproximar o queixo do peito numa reverência sincera, amorosa, a todos eles que vieram antes. Agora, eleve seu rosto e olhe lá na frente. Abra os olhos. Conecte-se com a sua essência. Encontre o seu centro. Sem julgamento. Permita-se estar no aqui e no agora, para que a vida flua através de você. Seres queridos, estou muito feliz por ter tido a oportunidade de realizar esta live e desejo muito que vocês tenham uma excelente semana. Nós vamos amanhã
é o dia do Ekadasi, então é o dia do jejum milenar indiano. Gente, amanhã não se come nada de origem animal, nem frango, nem peixe, nem ovos, tá? Nem carne vermelha, nem leite, é de origem animal. Ah, mas o leite de caixinha piorou, ele tem outros elementos que não só o leite. Nada de origem animal, nem o mel, nada de grãos. Por quê? Porque voltei. Então amanhã a lua faz um movimento que desintoxica o nosso corpo, nossa mente e nossas emoções. Então amanhã é o dia de boas leituras, de meditação, de ler poesia, de conectar-se com um padrão elevado de consciência, para que você esteja nessa frequência mais elevada. Amanhã é um dia crucial também para quem quer emagrecer, para quem quer tirar os excessos. Pode fazer um jejum apenas de água. Tem gente que consegue. A minha amiga Márcia Cristina Daltoé, a quem agradeço muito pela amizade, pela generosidade, ela consegue ficar tomando apenas chimarrão, tereré. Eu louvo a sua evolução, amiga. Eu chego lá um dia. Pessoal, com muita alegria, então, eu vou postar para vocês os alimentos não permitidos, né? E vocês não se assustem com a lista, usem a criatividade, tomem água de coco batida com polpa de coco, ele dá a sensação de saciedade, cápsula de óleo de coco pode, o olhinho de coco pode, abóbora cambotiana, uma sopa fantástica, é o que eu faço, né? Eu faço guacamole como com banana frita. Gente, banana frita da terra com guacamole, ó, perfeito. É a minha refeição de amanhã. Para vocês, tá aí compartilhado mais uma dica. Quero que vocês tenham uma semana excelente e feliz entrada de nova estação. É renovação de vida, hein, gente? É tempo de renovação, é tempo de mudança. Pode mudar os móveis da casa, pode tirar a roupa da gaveta. Tem blusa de inverno sobrando? Aproveita para doar. Tem tanta instituição que reúne essas doações e leva onde realmente necessita. Aproveite. Super beijo, super obrigada e super feliz com o seu interesse no tema de hoje. Até o próximo domingo.